Olá pessoal, eu sou o Emerson Stequeter e hoje a gente vai continuar falando sobre o Deus verdadeiro, sobre as coisas que você já tem ouvido da Bíblia, sobre o que estão te escondendo. Para aquele que tem uma Bíblia aí, pode abrir em João, capítulo 17. Para quem não tem uma Bíblia, a gente vai ler na íntegra. É João, capítulo 17, versículo 1, 2 e 3. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna? Como recebemos a vida eterna? Alguns acham que a vida eterna é ir para o céu, viver uma vida eterna no céu, com alegria, com felicidade, com amor. Será isso? Ou será que a Bíblia fala de um tipo de vida? Que a vida eterna é um tipo de vida, uma qualidade de vida. Como é a vida humana? A vida humana é cheia de desastres, acidentes, frustrações. Um homem rico pode se tornar um homem pobre pode se tornar um homem rico, uma pessoa pode conseguir a fama sem ter talento, outra ter talento e passar a vida inteira sem ter fama. Esta é a vida humana, a qualidade de vida humana, da carne. Jesus Cristo fala aqui de uma vida eterna. E ele fala que ele recebeu do Pai. E ele recebeu essa vida eterna do Pai para dar para aqueles que o Pai deu para ele. E aqui não temos como negar. Estamos falando de predestinação. Apesar de Jesus ter poder sobre toda a carne, ele vai entregar a vida eterna apenas àqueles que o Pai o entregou. Existem alguns que o Pai lhe entregou e outros não. Mas este não é o assunto de hoje que a gente vai tratar. Hoje a gente vai tratar de outro assunto, de como conseguir a vida eterna. Como é? Está aqui no capítulo 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus está pregando para judeus, está cercado dos seus discípulos, todos adoradores do Deus que se apresentou no Monte Sinai com fogo e trovões. O mesmo Deus que é adorado, reverenciado por tantas igrejas. E Jesus chega para esses homens, guardadores da lei, guardadores do sábado, do não pode comer animais impuros. Para estes homens, Jesus está falando, homens que obedeciam à lei dada por Moisés, que tinham como heróis Gideão, Netfé, Josué, Abraão. Era com esses homens que Jesus estava lidando aqui. Então vejam, ele se volta para esses homens e diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. A vida eterna não consiste em aderir à religião de Jesus. Consiste em reconhecer o Pai dele como único e verdadeiro Deus e a ele como seu filho primogênito. Eu não recebo a vida eterna, você não recebe a vida eterna porque aderiu a uma igreja, a uma placa de igreja. Você não recebe a vida eterna porque você aderiu a um movimento cristão. Eu preciso conhecer o Pai de Jesus Cristo como Deus verdadeiro.
e Jesus Cristo como seu único enviado. Ora, se os hebreus conheciam o Deus verdadeiro, eles não conheciam Deus? Aqueles homens em volta de Jesus? Se eles já conheciam o Deus verdadeiro, não tinha necessidade da vinda de Cristo. E essa é a grande verdade que muitos não querem ouvir. Jesus foi enviado pelo Deus Pai para libertar aqueles que o Pai lhe deu. O Pai os entregou, algum dentre os homens, na mão de Jesus. Alguns homens, espíritos de Deus, vivendo em corpo de carne, sujeitos à morte, que viviam sujeitos a esta vida, que a gente acabou de falar agora, que é essa vida de morte, essa vida de dor, de ranger de dentes, essa vida de acidentes, de sofrimento, essa vida cheia de altos e baixos. Estes foram entregues para Jesus, pelo Deus Pai, para que o salvassem. E ele os salva, revelando o Deus Pai, que o enviou. A salvação não vem por uma decisão minha e sua, não vem por algo que eu ou você fizemos. Se você não conhece ainda o Deus verdadeiro, se você ainda está na fé de Gideão, de José, na fé de Abraão, se você ainda está procurando a Deus no Monte Sinai, mas eu sigo Jesus, eu oro em nome de Jesus, eu leio o Novo Testamento, mas, em primeiro lugar, não é conhecer a Jesus, e sim conhecer ao Deus Pai como Deus verdadeiro. Isso implica que existem outros que são deuses falsos. Existem outros que estiveram com os hebreus. Existem um ou mais que deram leis aos hebreus, que operaram milagres, que lhe deram leis, mas não eram o Deus verdadeiro. A missão de Jesus está ligada ao Pai. Jesus foi enviado pelo Pai ao nosso socorro, para a nossa salvação. Então, eu conheço primeiro a Deus Pai. Depois, eu consigo entender do que é que Jesus veio me resgatar, do que é que Jesus veio nos libertar. Como Jesus veio nos resgatar? Veio nos resgatar neste corpo aí que vocês têm. Se manifestará neste corpo que você tem, não essa vida do homem, essa vida de choro, de altos e baixos, e sim uma vida gloriosa, a vida de Cristo, a vida do Todo-Poderoso, a vida eterna, a vida de Deus, saúde perfeita, inteligência perfeita, poder espiritual e imortalidade. Esta é a promessa de Jesus Cristo. Então eu vou convidar vocês para pegar a Bíblia de novo e abrir na primeira epístola de João, é bem no finalzinho da Bíblia, vai ser no capítulo 5, versos 19, 20 e 21. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Ou seja, o que é verdadeiro? O Pai, que o enviou. E o que é verdadeiro? Estamos. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, que quem tem o Filho tem o Pai. É isso que João ensina, que quem tem o Filho tem o Pai. Mas peraí, eu tenho filho.
Mas, se você tem o filho, você diz, eu tenho filho. Se você tem o filho te revela quem é o pai. E qual é a prova verdadeira de que eu ou você tem o filho? É que nós conhecemos o Pai, o Deus vivo. Eu conheço quem é o Pai. Olha o que diz aqui, no 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nossos irmãos evangélicos, católicos, estão um pouco confusos sobre isso. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, talvez guardar os ídolos seria não fazer um ídolo, uma estátua, uma coisa de barro para adorar como Deus. Mas, na nova aliança, a idolatria é adorar o Deus falso, que não é Pai de Jesus, que não é o Deus Pai. Ou seja, adorar o Deus ou deuses que não têm direito sobre a sua vida e a minha vida. Se você tem um filho, ele te revelará quem é o Pai. Se eu tenho filho, ele me revelará quem é o Pai. E aí, essa vida eterna, imbatível, infinita, vai se manifestar neste corpo, neste vaso de barro. Vai se manifestar ao meu redor, vai se manifestar na minha relação com a minha esposa, com meus filhos, com todos. E, principalmente, na minha e na sua mente. É inadmissível que alguém que conheça o Deus Filho, que conheça o Deus Pai, continue preso dentro de uma caixinha. Continue buscando coisas pequenas. Continue buscando coisas mundanas. João nos dá a indicação de quem é o maligno. O mundo todo está no maligno. Salmo 24, verso 1, diz: do Senhor, qual Senhor? O Senhor da antiga aliança. Do Senhor é toda a terra, e toda a sua glória em toda a plenitude. No versículo 18, João diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O mesmo maligno que as igrejas dizem que é o Satanás. O mesmo maligno que as igrejas dizem que é o inimigo. O mesmo maligno que governa o mundo, que as igrejas dizem ser Satanás. Salmo 24 diz: o Senhor do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O Salmo 7 apresenta Deus, da antiga aliança, como aquele que afia sua espada todos os dias, e aquele que não se converte a ele e dispara contra ele as suas flechas inflamadas. Lá no Salmo 7 está escrito que o Senhor é um justo juiz que se enfurece todos os dias e lança suas flechas inflamadas. Curiosamente, em Efésios 6, João diz que o maligno atira as suas flechas inflamadas. Há um Deus verdadeiro, Deus Pai, que é nos mostrado por Jesus Cristo. E há um Deus falso, que se coloca como Senhor de todas as coisas, que se enfurece todos os dias, que dispara flechas inflamadas contra aqueles que não se convertem a Ele. Em que Deus você está? Porque este Deus é chamado de ídolo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Este Deus é chamado de ídolo, e todos aqueles que trabalham para ele. Em que Deus você está? Se você conhece o Filho, ele te revela, ele te revelará, ele te revelou o Pai. Venha para o Monte Sião. Você está recebendo a revelação da verdade.